Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 7 de março de 2013. Pois bem, está conosco em nossos estúdios, prefeito reeleito do município de Colinas, está aqui com a gente para falar desse município que a gente tem um carinho, especialmente por ser município do Vale do Taquari, que tem uma característica muito forte do seu embelezamento, uma cidade pequena, uma cidade com um povo ordeiro e, acima de tudo, um povo que a gente percebe nas ruas andando em Colinas, que é muito caprichoso. Gilberto, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bom dia, satisfação enorme de estar aqui, Marcos, e um abraço especial a nossos ouvintes. Gilberto, desafio, segundo mandato, começando aí há 2 meses, agora iniciando o mês de março. O que é desafio, o que é prioridade no seu segundo mandato no município de Colinas? Bom, eu diria que o segundo mandato, ele é um mandato onde normalmente os prefeitos conseguem trabalhar melhor do que o primeiro. Porque você trabalha com mais tranquilidade, não trabalha com toda aquela pressão que muitas vezes existe num primeiro mandato. Até porque você está iniciando um trabalho e há uma pressão natural da comunidade, do meio político, em saber o que o prefeito vai fazer, o que o prefeito não vai fazer. Bom, o nosso grande desafio, eu diria, é consolidar o município de Colinas como uma referência na questão turística e de qualidade de vida do Vale. Nós enfrentamos muitos desafios no nosso primeiro mandato porque nossa economia, a base da nossa economia era o calçado. E a crise do calçado fez com que todas as empresas de sapato, as grandes empresas que nós tínhamos, Andresa e outras, acabaram fechando no município. E isto, obviamente, trouxe desemprego, trouxe problemas sociais, e nós decidimos logo nos primeiros meses do nosso mandato, que é primeiro mandato, a fazer um plano de atração de investimentos que não fossem mais focados unicamente na área do sapato. E graças a Deus nós conseguimos superar isso com muito trabalho, e hoje nossa economia, o sapato não emprega mais 10% da nossa mão de obra. Ou seja, nós conseguimos mudar a matriz econômica do nosso município, trazendo várias médias e pequenas empresas e fomentando que empreendedores locais ampliassem os seus investimentos. Isso absorveu a mão de obra e hoje nós temos vários setores, tintas, metalúrgica, material de segurança, empresas que trabalham com... Eu tenho, por exemplo, um dado bem interessante que é desconhecido, talvez, da grande maioria da população e da própria imprensa. Nós temos em Colinas a maior empresa fabricante de cabides da América Latina. Em Colinas são fabricados diariamente algo em torno de 50 mil cabides para pendurar roupa. Exatamente. E todo o cabide da C&A, da Renner, desses grandes magazines, eles são fabricados em Colinas hoje. Então é um setor plástico, focado principalmente, 90% dos cabides são plástico, e é um setor que absorveu muita mão de obra e que tem também, no fundo, um salário diferenciado, diferente muitas vezes do sapato, que trabalha com uma margem de lucro muito apertada, e os próprios salários das pessoas são limitados, são menores. Qual é o principal atrativo que o município de Colinas pode oferecer hoje em busca de novas empresas para essa cidade? Nós temos uma lei de incentivos que possibilita um grande leque de incentivos para empresas que queiram se instalar no município, que vai desde a infraestrutura, disponibilização de áreas, retorno de ICMS, de valor adicionado de ICMS. Inclusive essa semana, ontem à noite, nós foi aprovado na Câmara Municipal de Vereadores um empreendimento de em torno de 2,5 milhões de reais, onde a cooperativa Languiru, junto com um produtor local, vão fazer um empreendimento modelo de recria, uma granja de recria de aves, que para o município é interessante. Por quê? Porque vai empregar algumas famílias e é um setor característico ainda nosso, que é a vocação voltada para a agropecuária, para a produção de frango, leite, suínos. Então é um investimento interessante, vai ser uma granja modelo. Vários municípios estavam na disputa desse empreendimento e nós conseguimos, junto com a direção da Languiru, que a gente é muito grato pela relação que a gente tem, de atrair isto para o município de Colinas. Fora várias empresas que estão se instalando, que se instalaram durante esse primeiro mandato, e hoje eu diria nós vivemos
graças a Deus, o pleno emprego. E o desafio maior é continuar nessa diversificação da nossa economia, ou seja, você tem que ter uma agricultura forte e ao mesmo tempo uma indústria, um comércio também forte. Nós não podemos ser dependentes única e exclusivamente de um único setor, que aí você vira refém. Se aquele setor vai bem, e numa cidade pequena isso é mais forte. Por exemplo, nós tínhamos uma empresa de sapato que empregava 400 pessoas. Poxa. Se ela fecha, no município que tem 2.500 habitantes, metade, diria 30% é aposentado. É um quarto do município. Atinge pelo menos um membro por família. Exatamente. Ou às vezes uma família inteira. Então, isto não é bom para o município porque você acaba ficando refém. Então você tem que ter a diversificação econômica. E claro, eu confio muito e temos feito um trabalho muito forte nisso, que é a questão qualidade de vida e turística. Nós temos uma vocação para isso. Exatamente, eu acho que talvez esse seja, para quem passe por Colinas, eu infelizmente faz algum tempo que eu não passo, mas sempre me chamava a atenção desse, como eu estava abrindo a nossa entrevista antes, dessa vocação turística que Colinas tem, né? Por ser um município pequeno, mas é um município que os seus jardins estão sempre floridos, parece que é primavera durante 12 meses em Colinas. Essa vocação turística também começa a ser explorada, prefeito? Começa. Nós temos um trabalho muito forte, inclusive. Quero deixar aqui um convite a todos os nossos ouvintes e a vocês da rádio para que visitem nossa cidade, principalmente agora, nós estamos concluindo até amanhã os enfeites de Páscoa. Todas as cidades investem no Natal, todas as cidades concentram o final do ano. Nós, além do final do ano, nós temos um trabalho muito especial feito para a Páscoa. Então nós temos várias praças enfeitadas com coelhos, com ovos, coelhos de verdade. Tem locais onde as pessoas podem tirar fotos. E eu quero deixar um convite muito grande a todas as famílias que, se puderem visitar Colinas e verem algo diferente, porque normalmente as cidades não investem nisso, e criança gosta desses eventos, gosta do chocolate, gosta de tirar uma foto. Tem um coelho da Páscoa por todo o canto da cidade, com bicicletas com flores, com coelhos andando de bicicleta. É muito bonito, vale a pena efetivamente visitar. Isso faz parte de um planejamento que a gente tem de fortalecer a questão turística no município. Nós, agora mesmo, nós tivemos há poucos, no final do ano, a inauguração de uma casa de festas, né, para casamentos, festas familiares, reuniões, empresas, uma restauração de uma casa histórica do município de Colinas. Contam que é uma das primeiras que foi edificada, inclusive servindo como um local onde eram apreendidos índios, né, que viviam na região pelos bandeirantes paulistas que vinham aqui selecionar mão de obra, né, que eram então tipo uma senzala. Então essa residência ela foi transformada numa belíssima casa de festas reservadas, não festas shows, não é isso, mas festa para casamento, que tem trazido pessoas de todo o Rio Grande do Sul, da capital, que vão lá para fazer um casamento. Sim. Uma coisa diferenciada, ao ar livre, é um lugar muito bonito. Inclusive nós vamos ter dia 13 agora a reunião da ANVAT naquele espaço. Nós temos um projeto que é regional, que envolve não só Colinas, mas que é o trem turístico. Ele já vem há muito tempo falado. Se conseguiu agora as licenças para fazer com que o trem possa rodar no trajeto Estrela Colinas ou Colinas Coaporé Colinas, porque lá nós temos uma estação férrea e um espaço para estacionamento de trem, né? E acreditamos muito nisso. Havia um empresário que tinha conseguido essa concessão por parte do governo federal. Ele acabou falecendo, era um empresário de Porto Alegre, que montou, junto com os municípios, esse roteiro. Se conseguiu inclusive o trem, os vagões, que precisam agora sim ser adequados e uma reforma, porque eles estavam muito tempo parados da extinta Companhia de Férrea de São Paulo. Então o que acontece? Existe a autorização do governo federal do DENIT, da NTT, existem linhas, horários já disponibilizados pela LL, que hoje é concessionária, que explora
economicamente esse trajeto. E existe agora um desfecho que empresários da própria região adquiriram esta empresa e a própria concessão da família ou do espólio, do inventário desse empresário que, uma fatalidade, acabou falecendo. Então acreditamos que isto vá agora, em questão de, sei lá, um ano, sair do papel e efetivamente vai ser o grande marco turístico do Vale do Taquari. Eu já tive a oportunidade de fazer esta viagem e efetivamente contempla o que existe mais bonito do Vale do Taquari. As montanhas, rio, são vários túneis por onde passa o trem, viadutos. É um espetáculo, Pois bem, prefeito, em segundo mandato, eu repito, começando, aquisição para prefeituras, máquinas e também em termos de escolas, que escola e creche que deve ser inaugurada aí nos próximos dias, inclusive dia 20 de março, que é aniversário do município, né? Qual é que é a expectativa para essas aquisições, creche, escola, inauguração aí, em virtude desse ano que começa, ano de 2013, com o segundo mandato? Março é o mês de aniversário do município de Colinas. Nós vamos ter várias programações, nós temos escolha do baile com as novas rainhas do município. Nós não temos uma feira esse ano, mas nós temos várias programações. E queremos entregar, ainda no mês de março, nós abrimos e já temos a empresa vencedora, nós adquirimos um importante equipamento que serve para integrar nosso parque de máquinas e fazer as terraplanagens para os nossos agricultores, que é um rolo compactador, estará vindo nos primeiros dias. Essa semana nós abrimos uma licitação para aquisição de uma retroescavadeira nova e estamos investindo forte, é um investimento de mais de 2 milhões de reais na construção de uma creche nova e de uma escola, que nós pretendemos, se o tempo colaborar e houver uma mobilização por parte das empresas que estão construindo esses 2 prédios, talvez ainda no finalzinho do mês de março, fazer a inauguração da creche nova, que vai ter lugar para 120 crianças, né, uma creche modelo, e a nova escola Ipiranga, que também está sendo finalizada a obra, inclusive vamos integrar aquele prédio, o que existe de mais moderno em termos de tecnologia de aprendizagem para o aluno, inclusive com lousa digital, e durante o ano nós vamos implantar para os alunos do ensino fundamental, do 5º ao 8º ano ou 9º ano, nós vamos disponibilizar um notebook, né, individual para cada aluno e que vai ser utilizado pelos professores para desenvolver o seu material de aula. Nós sabemos o quanto, Marcos, nós tínhamos dificuldade de acesso e o quanto nós não, por exemplo, não gostávamos de ler um livro. Sim. Agora você disponibiliza um computador para uma criança ou trabalha isso de forma didática, naturalmente é um atrativo para que a criança possa ler um livro no tablet, possa ler e fazer uma pesquisa de trabalho em casa ou na escola, tendo o seu tablet, né? Então o que acontece? Até porque, Gilberto, não querendo interromper, mas a criança hoje em dia já vem com isso de casa, né? Não temos mais como fugir disso. O acesso ao notebook, ao tablet, hoje é algo que as crianças já vêm de casa com isso. Não é nenhuma tendência, é uma realidade. E nós queremos levar justamente isso, o quê? Para a escola. Existem softwares específicos, né, que trabalham matérias normais, dia a dia, né? Imagina você ter uma aula de geografia ou acompanhando pelos mapas, traçados, imagens, ou o professor mandando com um livro de geografia que hoje em dia, com todo respeito, está, não vou dizer ultrapassado, mas não é mais atrativo, pedagógico para prender a atenção de uma criança. Porque se há anos atrás nós tínhamos uma dificuldade de levar o aluno para a escola, seja pelo transporte, seja pela merenda, seja para aquelas crianças que não tinham dinheiro para comprar o livro ou o uniforme, isso se democratizou. Hoje os municípios estão o transporte, os municípios estão a merenda, os municípios estão o uniforme, os municípios dão os livros. A grande dificuldade hoje é você prender, vamos dizer assim, ou manter o aluno dentro da escola. Exatamente.
porque a rua oferece muitas oportunidades e a informática é um caminho que torna isto mais atrativo. Pois bem, perfeito. Para finalizar o nosso assunto, essa semana saiu a decisão aí do TJ, na verdade, reconduzindo o processo ao qual você e seu vice respondem, que foi, se eu não me engano, foi instaurado aí através do pedido da oposição, que saiu perdedora do último pleito eleitoral. Em que pé anda isso? E eu acho que a gente pode começar destacando justamente por dois aspectos. Primeiro, pela sua reeleição, que foi de algo que deu 2 votos por 1, e além de tudo, durante o processo, esse apelo popular que teve na cidade de Colinas. A gente viu, a gente tem um colega que mora em Colinas, aqui da rádio, e a gente acompanhou pelos veículos de imprensa a população, a população de Colinas assinou embaixo lá na sua votação lá de outubro e disse: não, nosso prefeito, embora você tenha tido a sua impugnação no dia da diplomação, né, o apelo popular foi o que talvez tenha mais repercutido nessa decisão do TJ, que traz o processo, na verdade, para a primeira instância, é isso? Exatamente. A campanha política, infelizmente, se judicializou. Havia uma época em que se ganhava uma eleição e o resultado das urnas era soberano. Tanto situação quanto oposição, quanto o eleitor respeitava, e eu continuo achando que esse tem que ser o princípio da democracia, que é o respeito às urnas. E as pessoas escolhem o seu prefeito, o seu vereador, por conta de uma reeleição com base no trabalho que a pessoa fez. A reeleição ela é muito diferente do que a eleição. A primeira eleição é uma esperança, é uma expectativa, é uma vontade ou de continuidade ou de mudança. Agora, a reeleição, ela é um plebiscito. As pessoas vão lá dizer: olha, o prefeito merece continuar trabalhando ou o prefeito tem que mudar. Porque aí você não tem mais a justificativa: eu vou fazer, ou eu vou fazer aquilo. Por que não fez nos 4 anos? Muda o discurso, acima de tudo. Muda o discurso, né? E o foco e o olho do eleitor. Bom, feito esse parênteses, nós, durante a campanha, fomos alvo de um processo eleitoral, né, movido pela oposição, questionando alguns aspectos que se confundem com a atividade do dia a dia do prefeito. O candidato à reeleição, ele é prefeito e é candidato. Então, citar apenas um exemplo. Dentro desse processo é questionado, né, evento do Dia do Idoso, Dia Internacional da Mulher, o Campeonato Municipal de Bocha. Ora, como o município vai deixar de promover um evento que é anual, que é feito todos os anos, não só no meu mandato, mas já antes, por conta de uma eleição, ou porque o prefeito foi participar lá de um jogo de bocha? Isto não é proibido, mas foi questionado. Nós tínhamos uma seca muito grande no início do ano passado, e todos os municípios do Vale do Taquari foram atingidos. Eu acredito que 90% decretou situação de emergência. Eu fui a Brasília buscar recursos para que o nosso produtor tivesse algum amparo, porque as pessoas perderam toda a colheita. Nós conseguimos um recurso do Ministério da Agricultura para aquisição de sementes e fertilizantes, porque assim que começasse o período de chuvas, pudesse o produtor ter algum incentivo para novamente plantar, fazer a sua pastagem, enfim. Conseguimos um dinheiro para comprar fertilizantes e sementes. O que aconteceu? As regras de distribuição foram aprovadas dentro do Conselho Municipal da Agricultura. O Conselho Municipal da Agricultura disse quem ia receber e todos receberam. Todos, não ficou nenhum de fora. Seja do pequeno agricultor lá até aquele que tem a sua granja. Dentro da proporção do seu tamanho foi definido um critério que o prefeito nem participou. E nós entregamos o adubo e o semente quando começou, obviamente, o período de chuvas e quando era a época do plantio. E a lei não proíbe que em situação de emergência você faça ou socorra as pessoas que estão sofrendo uma calamidade. Mas fomos questionados que o prefeito estaria distribuindo adubo aos agricultores e não poderia distribuir. Nós fizemos um levantamento, um outro fato, um programa altamente social. Nós temos 27 famílias em Colinas que não tinham banheiro dentro de sua casa. Pessoas idosas, algumas pessoas bem humildes. Fizemos um projeto, conseguimos um recurso do governo do estado para fazer um banheiro para cada uma destas famílias. Então veja o aspecto social. Você tem um município onde todos têm pelo menos um banheiro, uma fossa e... Enfim, imaginem o quão bonito é esse projeto. O que foi feito? Licitamos o projeto, iniciamos as obras
antes do período eleitoral que a lei não veda. Até agora não foram feitos todos os banheiros ainda, e isto também foi questionado. Bom, o que aconteceu? Feita essa representação durante a campanha, chegou o dia da diplomação e nós fomos impedidos de tomar posse porque o juiz nos deu, no ato da diplomação, uma liminar nesse processo, uma cassação dizendo que nós não podíamos assumir o mandato. Nós recorremos ao TRE, alegando primeiro toda essa defesa técnica que eu estou falando aqui, mas principalmente o quê? Que em nenhum momento nós tínhamos sido ouvidos. Nós fomos cassados sem ter o direito à defesa. O prefeito não foi ouvido, o vice não foi ouvido, as nossas testemunhas não foram ouvidas. Nós não pudemos juntar todos os documentos que nós tínhamos justamente para provar que aquilo eram ações, atitudes normais, porque nós tínhamos prazo com o Ministério da Agricultura para entregar o adubo, nós tínhamos prazo para iniciar a obra dos sanitários para aquelas famílias que não tinham, e tudo isso nós fomos, eu disse isso na imprensa escrita, nós fomos patrolados no nosso direito sagrado, que todo mundo tem direito a uma defesa. E o TRE, por unanimidade, anulou o processo e, obviamente, esse processo retorna para a comarca de Estrela. E a primeira pergunta vai ser feita se houver, isso é normal, é de praxe, o juiz vai perguntar, tanto a um quanto a outro, se querem continuar com esse processo ou não. Confio, sinceramente, que a própria oposição, sabendo agora o resultado das urnas, não vai insistir nisso, não vai recorrer disto, porque o desgaste também é grande, não só para quem é acusado, mas para quem acusa. E eu digo o seguinte, a regra máxima de um jogo de futebol ou da política: o juiz apitou o jogo, o final, não adianta reclamar do pênalti que não deu, ninguém volta atrás, ou querer bater no juiz. Não adianta anular uma eleição que deu 2-1. E nós vamos citar o exemplo de Novo Hamburgo. O prefeito foi cassado porque participou da inauguração de uma obra pública que não era no seu município. E conseguiu eleger o seu vice agora. Foi eleito, foi cassado injustamente. Tentaram ganhar a eleição dele no tapetão. O que aconteceu? Foi cassado. O sucessor, ou seja, o candidato que ele apoiou, fez mais voto que ele. Então o povo não aceita tapetão e tem que se respeitar. Na minha opinião, eu já ganhei e já perdi a eleição, aqui mesmo em Teutônia, né? Não como candidato, mas como integrante de um grupo político que estava na prefeitura, que ganhou e que perdeu. E a gente sempre tem que respeitar, se é um voto, se é 2, se é 10 ou 50, você ganhou ou você perdeu. E tem que se respeitar essas regras. Por isso eu confio, não só se for, obviamente, a oposição querer continuar com o processo ou recorrer desta decisão, que ela pode, mas eu não confio, não acredito nisso, mas se for também na questão técnica, uma vez possibilitada a nossa defesa, eu acredito em absoluta absolvição, porque todos os nossos atos foram atos com toda a lisura e tomados na função de prefeito que eu era, e que eu não posso ir lá simplesmente chavear a prefeitura no dia 1º de janeiro do ano da eleição, irei abrir ela um ano depois. Exatamente. Gilberto, a gente quer te agradecer, obrigado pela sua participação aqui conosco, leva o nosso abraço ao povo de Colinas, e nós estamos aí de portas abertas para recebê-lo quando assim achar necessário. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, e que a gente possa efetivamente repetir aqui rapidamente o convite, que todos venham visitar a nossa cidade nessa Páscoa. Um abraço a todos e que Deus continue iluminando o caminho de todo mundo.